Olá pessoal, como vocês estão? Terceira parte do nosso conteúdo. Ligação com os portugueses. Como mencionamos no vídeo passado, foi com o trisneto de Luquene Luanimi que os portugueses tiveram uma ligação com os Bakongos no território do Reino do Congo, hoje conhecido como Angola. A chegada dos portugueses no reino começou a mudar drasticamente a cultura, lei, o comércio e até a língua dos Bakongos. O período de aproximação comercial, política e econômica com os portugueses também foi marcado pela própria expansão territorial do Reino do Congo, onde, nas guerras empreendidas contra os reinos e povos vizinhos, agarrava-se a principal matéria de exportação congolesa, o trabalhador escravo e muito mais. O principal entreposto de comércio de Portugal com o Congo era São Tomé e Príncipe. Apesar da boa ligação que de princípio existiu com os portugueses e o Reino do Congo, no reinado de Mjingankuvo, as coisas começaram a mudar. Depois da sua morte, outros manicongos não concordavam com a ligação de comércio que os portugueses faziam com os mesmos. Por isso, por muitos anos, houve sempre guerra entre eles. Luís Mendes de Vasconcelos foi governador colonial de 1617 a 1621, para conseguir se apoderar dos territórios dos Bakongos, contratou bangalas como mercenários para empreender uma devastadora guerra contra o reino do Nongo, e depois atacar e saquear algumas províncias do sul do Congo. Ele estava particularmente interessado na província de Kassanze, uma região pantanosa que ficava ao norte de Luanda, refúgio de escravos fugitivos. Depois da sua morte e alguns fracassos ao conquistar o Império do Congo, surgiu outro governador colonial de nome João Correia de Sousa, que contratou novamente os bangalas para lançar uma invasão em grande escala no sul do Congo em 1622, após a morte de Álvaro III, rei do Império do Congo, conhecido na língua Kikongo como Mbika-Mampanguni Luquene Luamemba. Houve uma tentativa de influenciar a escolha de um novo rei para a nação. A Guerra Luso-Congolesa de 1622 iniciou com as forças portuguesas invadindo Kassanze, forçando o comandante congolês Pedro Afonso a fugir de Mabanza-Congo para Nambangongo, uma cidade protegida por escravos fugitivos. Embora Pedro Afonso concordasse em devolver alguns fugitivos, o exército lusitano atacou o Congo e o matou, contando com um exército esmagador de 20.000 soldados. Após o sucesso em Nambangongo, o exército português avançou para o condado de Kimbamba em novembro, onde conseguiram uma vitória na Batalha de Gumbi. Lá eles enfrentaram uma força liderada pelo novo Duque de Kimbamba, com reforços das forças do Marquês de Pemba. Tanto o Duque de Kimbamba como o Marquês de Pemba foram mortos na batalha. No entanto, Nkanga Amikalua Ndumba Antamba, conhecido pelos portugueses de Pedro II, o recém-coroado rei do Congo, mobilizou o exército principal, incluindo tropas do Soio, para Kimbamba, derrotando decisivamente os portugueses, expulsando-os do país numa batalha travada em algum lugar perto de Mabanda-Kassi, em janeiro de 1623. Essa vitória congolesa e a deterioração das relações com Portugal foram cruciais para o sucesso da ocupação holandesa de Angola. Ou seja, um dos motivos que fez com que os holandeses não explorassem o território naquela época, também foi a dureza de combate dos reinos angolanos naquela época. E o Império do Congo não admitia colonos nas suas terras tão facilmente. Apesar disso, o Reino do Congo associou-se à República das Sete Províncias Unidas dos Países Baixos contra Portugal em 1641, colaborando logisticamente para a expulsão lusitana da região do Luanda. Isso fez com que mergulhasse de cabeça na Guerra Luso-Holandesa, conseguindo certo progresso entre 1641 e 1643, durante as batalhas dos Dembos e do Rio Bengo. Em 1647 o Reino do Congo participa da última campanha bem-sucedida contra os portugueses, na Batalha de Combi. Ao mesmo tempo, enquanto lutava contra os portugueses e holandeses por causa de suas terras, o Congo enfrentava seus próprios problemas internos, com uma guerra civil com o Condado do Soio, ocorrida entre 1641 e 1645. A reconquista lusitana das possessões coloniais angolanas deixou o Congo em situação frágil, obrigando-a a tentar aliança com o Reino da Espanha, para não perder com Portugal. Contudo, a disputa pelas posições na província de Ambuila levou à Batalha de Ambuila, que acabou por ser sucedida por mais uma guerra civil, que duraria até 1709, 64 anos de guerra civil. Esses conflitos foram os pontos de inflexão para o Reino do Congo, o enfraquecendo politicamente, perdendo de fato a condição de Estado independente, passando a Estado vassalo do Reino de Portugal.
ou seja, o que levou o reino do Congo, um reino vassal e controlado definitivamente pelos portugueses, foi a guerra civil que o Império nessas épocas enfrentava. A quarta parte desse conteúdo vai falar dos chefes, ou imperadores, do reino do Congo durante o seu período de governação. Se gostou do conteúdo, segue-nos. A SBK Parkbeck, o conhecimento, você encontra aqui.